Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Manda os coraçõezinhos aí. Vamos tentar, né? Se não der, fazer o quê? Tá bom? Espero, né? Vamos lá? Posso começar? Vamos ver, perceba bem. O áudio. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou? Melhorou, né? Bacana. Travando ainda? Melhorou? Legal. Bacana, os coraçõezinhos aí. Vamos lá. Aí o que tem que fazer agora então? Você tem que chegar agora, né? Segura aí os coraçõezinhos. Segura os coraçõezinhos? Não, bomba de coraçõezinho, mas segura as mensagens. Senão vai travar. Vamos lá? Legal. Posso começar? Tá travando? Tá. Legal então. Artigo 28, né? Artigo 28 da Lei 11.343. Legal? Vamos aqui no artigo 28? Vamos lá. Pega seu código aí. A sua lei. Vamos lá, artigo 28. O artigo 28 diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Aí fala, inciso 1, advertência sobre os efeitos das drogas. 2, prestação de serviço à comunidade. E 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Perceba bem que o artigo 28 ele não estabeleceu uma pena privativa de liberdade. Será que eu posso ter, né, um tipo penal, um crime, né, melhor dizendo, que não tenha como sanção uma pena privativa de liberdade? Olha só, infração penal tem duas espécies. Eu pergunto, será que o 28 é infração penal? Infração penal eu tenho duas espécies, não é isso? Eu tenho crime e tenho a contravenção. Crime, né? Você vai verificar, né, que o crime é punido com reclusão ou detenção. Contravenção penal é punida, né? Contravenção penal é punida com prisão simples e multa. Ora, se aqui eu não tenho reclusão nem detenção e não tenho, né, nem prisão simples e multa, como eu posso dizer que o 28 é uma infração penal? Comecei a jogar duro, né? E essa questão ensejou uma celeuma entre os doutrinadores. Ora, como o 28 é uma infração penal, né, se o 28 não estabelece uma pena privativa de liberdade? Perceba bem que essa questão ensejou a discussão dentro do campo doutrinário, e aí algumas correntes se levantaram. Primeira corrente que eu quero falar com você é a corrente do professor Luiz Flávio Gomes. O professor Luiz Flávio Gomes capitaneou a seguinte corrente. Para o professor Luiz Flávio Gomes, ora, não há que se falar em infração penal, né? Não seria uma infração penal para o Luiz Flávio Gomes, seria uma infração sui generis, né? Ele chamaria aqui de uma infração sui generis. Seria uma infração sui generis. Não seria uma infração penal propriamente dita. É isso que eu queria falar. Tá? Por quê? Porque infração penal você tem crime ou contravenção. E o crime, o crime ele é punido com reclusão e detenção, e a contravenção com prisão simples e multa. Se eu tenho um tipo penal
né, que estabelece como sanção medidas educativas, isso é uma infração sui generis. Professor Luiz Flávio Gomes. Uma outra corrente falou o seguinte, olha, na verdade, ocorreu aí foi um abolício. Foi um abolício, né? Você vai verificar que o porte para consumo próprio era tipificado lá na 6368, né? Lá no artigo 16 da 6368. Legal? Agora está aqui no 28. E uma corrente falou o seguinte, olha, ocorreu foi um abolício crimes. Né? Ocorreu foi um abolício crimes. A conduta hoje de portar droga para consumo próprio é fato atípico. É fato atípico. Essa segunda corrente. E uma terceira corrente dizendo o seguinte, olha, peraí, ocorreu foi apenas a despenalização. Ou seja, eu não tenho uma pena privativa de liberdade. Mas a conduta, né? Veja que a conduta ela ainda continua com status, né? Com status de crime. É isso? Então ocorreu, para essa terceira corrente, ocorreu a despenalização e não a descriminalização. Pois bem, essa questão chegou no STF. Estão me recebendo? Estão me recebendo? Sim ou não? Dá um retorno. Tá, obrigado. Vamos segurar então, vamos segurar. Vamos segurar que eu estou de preto. Vamos segurar que eu estou de preto. Segura. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Segura então. Senão vai travar. Então veja bem. De novo. Eu tenho um tipo penal. Segura, senão vai travar. Eu tenho um tipo penal que não estabelece pena privativa de liberdade. E aí ocorreu uma discussão. Ora, como eu posso ter... Isso é o quê? Crime? Como que é crime? A discussão. Por quê? Crime não é, porque o artigo 1º na lei de introdução do Código Penal diz o seguinte, ele diferencia crime de contravenção. Né? Crime eu tenho que ter uma punição de detenção ou reclusão. E contravenção, prisão simples e multa. Ora, aqui você não tem detenção, aqui você não tem reclusão, aqui você não... Para ser crime, então não é crime. Vamos ver se é contravenção? Vamos ver. Olha só que também não é contravenção, porque veja que, primeiro que foi tipificado como crime, e segundo, que para que fosse, tivesse aí uma roupagem de contravenção, teria que ser prisão simples e multa. Então, o que é isso? O que é o 28? Um tipo que estabelece penas educativas, o que é isso? Primeira corrente foi levantada pelo professor Luiz Flávio Gomes, defendendo que seria uma infração sui generis, né? Luiz Flávio Gomes defendendo que seria uma infração sui generis. Ele falou, olha, é uma infração sui generis, não é uma infração penal propriamente dita, é uma infração sui generis. Luiz Flávio Gomes. Uma outra corrente entendeu o seguinte, olha, já que eu não tenho reclusão, eu não tenho detenção, eu não tenho prisão simples e multa, eu não posso falar em crime, também não posso falar em contravenção. Então, ocorreu foi abolício crimes. Né? Uma segunda corrente defendendo a ocorrência aí da abolício crimes. Uma terceira corrente diz o seguinte, na verdade, ocorreu foi a despenalização e não a descriminalização. Essa conduta, né, veja que ela ainda coloca em perigo a saúde pública, né? Veja que ela é relevante para o direito. Olha, essa conduta ela ainda continua sendo uma conduta criminosa, porém eu não tenho pena privativa de liberdade. Né? Então ocorreu foi a despenalização e não uma descriminalização. Esse fato chegou ao STF. O STF analisando, né, a natureza jurídica do artigo 28, e o STF entendeu o seguinte, olha, primeira corrente, que entende que seria uma infração sui generis, afasta, não entendemos dessa forma. Olha a segunda corrente, que entende que ocorreu um abolício crimes, afastada também, não entendemos dessa forma. Aí o STF se filiou à terceira corrente, entendendo que ocorreu apenas a despenalização e não a descriminalização. Legal? Bacana aí? Bacana? Então fica esperto, numa questão de uma prova discursiva, você tem que saber, né, essas três correntes que começaram a discutir a natureza jurídica do artigo 28. Porque pode aparecer na sua prova o seguinte, qual a natureza jurídica da figura típica prevista no artigo 28 da Lei 11.343? Não é isso? E aí? Como é que você vai trabalhar isso?
Não é isso? Ocorreu a despenalização e não a descriminalização. Beleza? É isso que hoje está assim. Hoje você tem até uma discussão quanto à constitucionalidade, né, do 28, né? Hoje está se discutindo, porque é crime. Hoje está se discutindo a constitucionalidade, mas você ainda não tem uma decisão definitiva. Então, o porte, né, para uso de drogas, veja que hoje é considerada uma conduta criminosa. Hoje o cara pode ser capturado em flagrante. Capturado em flagrante porque ele é conduzido para a delegacia. Pode ocorrer a prisão captura. Só não vai ocorrer o quê? A autuação em flagrante. Eu vou explicar por que mais na frente. Vem comigo agora, 28. Vem comigo. Acho que é só o seu que está travando, colega. Vem comigo. Como é que tá? Tá travando? Dá um retorno. Tá travando ou não? Não, beleza. É só o dela. Beleza? Beleza. Beleza, tô de preto. Tô de preto. Vamos lá. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Perceba bem, eu vou ler de novo o 28. Vamos lá? 28. Vamos lá. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, aí aquelas penas que eu acabei aqui de elencar, tá certo? Perceba bem, olha os verbos do tipo adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, né? Aqui, ó, o verbo trazer, né? Trouxer consigo, é isso? Para consumo pessoal. E aí, vem a pegadinha de prova. Perceba bem que o verbo usar não está ali no bojo do 28. Usar é fato atípico. Professor, como assim? É fato atípico. Perceba bem que se eu estou usando a droga, a polícia chegou no momento, professor, e aí? Vai poder me conduzir. Vai poder porque você falou que era fato atípico, mas não vai me conduzir em relação ao uso. Ele vai me conduzir porque porque pressupõe que antes de usar eu estava levando a droga comigo. Entendeu? A prisão vai se decorrer disso. Bacana? Agora, olha que fato interessante. Já viu aqueles casalzinhos? Vai bombando de coraçõezinhos. Já viu aqueles casalzinhos que adoram namorar?